Você já ouviu falar de uma oração tão poderosa que ficou escondida por mais de 2000 anos? Uma oração que, segundo registros antigos da sabedoria mística e oculta judaica, tem o poder de abrir caminhos, desbloquear riquezas e atrair prosperidade, mas que poucos conhecem e ainda menos utilizam corretamente. Essa oração tem um nome antigo que pouco se ouve fora dos círculos mais profundos do misticismo: Efata. Na língua hebraica, Efata significa abre-te, e não é apenas um símbolo, é uma ordem espiritual. Quando pronunciada com intenção pura, ela não apenas abre portas físicas, mas também abre os canais invisíveis da abundância no universo. Histórias sobre seus efeitos circulam há séculos. Disse que nos mercados antigos de Jerusalém, comerciantes que conheciam e recitavam a oração em silêncio antes das transações viam suas mesas sempre cheias, mesmo em tempos de escassez. Alguns relatos contam que famílias inteiras prosperavam sem explicação aparente. Até hoje, muitos afirmam que é uma bênção transmitida de geração em geração. Mas atenção, a oração não é apenas palavras, é energia, intenção e vibração. O menor descuido ao pronunciá-la, ou o ego no momento da recitação, pode neutralizar seu efeito. Ela exige presença, fé e respeito. Ao longo deste vídeo, você vai descobrir todas as informações sobre a oração Efata, suas origens, os relatos de quem se beneficiou, o poder escondido por milênios e, finalmente, como utilizá-la para atrair riqueza na sua vida. E fique atento, mais adiante, na parte 3, vou deixar um link fixado com um vídeo especial que revela segredos da prosperidade judaica que qualquer pessoa pode aplicar, mesmo sem ser judia. Mas primeiro, vamos mergulhar na história e nos mistérios dessa oração que permaneceu oculta por séculos. Poucos sabem disso, mas a palavra Efata aparece pela primeira vez em antigos textos judaicos, associados a momentos de revelação e abertura espiritual. Os sábios da sabedoria mística e oculta judaica descrevem o termo como uma chave vibracional, capaz de liberar aquilo que está preso, seja uma bênção bloqueada, um destino interrompido, ou até mesmo o fluxo natural da prosperidade. Segundo antigas tradições, essa oração era guardada apenas entre os mestres espirituais. Eles acreditavam que o universo funciona como um vasto sistema de portas e caminhos energéticos, e cada som sagrado possui o poder de abrir uma delas. A palavra Efata é uma dessas chaves. Ela representa o comando divino, que ativa o fluxo da abundância e remove os bloqueios invisíveis que impedem o dinheiro e as oportunidades de chegarem até nós. Nos manuscritos, estudados pelos rabinos e místicos, há registros de que Efata era recitada antes de rituais de bênção e prosperidade, especialmente em épocas de colheita ou de incerteza econômica. Os mais sábios afirmavam que o verdadeiro poder da oração não está na voz, mas no coração daquele que pronuncia o nome, porque Efata só funciona quando vem de um espírito que confia plenamente no Criador e nas leis ocultas que regem o universo. Há também uma antiga história sobre um mestre que vivia em uma pequena vila às margens do deserto da Judéia. Ele não possuía riquezas materiais, mas todos os dias, ao amanhecer, colocava as mãos sobre o pão e murmurava Efata em silêncio. Com o tempo, sua casa se tornou um lugar de fartura, não apenas de comida, mas de sabedoria, alegria e prosperidade. Pessoas de terras distantes vinham até ele pedindo que ensinasse o segredo, mas o mestre apenas sorria e dizia: quando o coração se abre, o universo responde. Essa frase, simples, mas profunda, se tornou a essência da oração Efata. Ela não é um pedido, é uma ordem de abertura, uma convocação para que as portas do invisível se escancarem e permitam que a abundância flua novamente. Nas próximas partes, você vai compreender como essa oração foi redescoberta após séculos de silêncio e porque muitos acreditam que o seu retorno ao mundo moderno não é coincidência, mas um chamado divino. Durante séculos acreditava-se que a oração Efata havia se perdido no tempo, desaparecida entre manuscritos antigos e fragmentos de sabedoria guardados por poucos mestres espirituais. Mas algo começou a mudar nas últimas décadas. Em um mosteiro antigo no deserto de Qumran, próximo ao Mar Morto,
pesquisadores encontraram fragmentos de textos que mencionavam sons sagrados, usados pelos antigos judeus para abrir caminhos de bênção. Entre esses fragmentos, um nome se destacava com nitidez surpreendente. Efata, o texto dizia que aquele que pronunciar com fé a palavra que abre os céus, verá o fluxo das bênçãos retornar à sua vida. E, segundo os rabinos que estudaram o manuscrito, Efata era o som que representava o renascimento da prosperidade, o momento em que o invisível se manifesta em forma de abundância. Desde então, estudiosos e buscadores espirituais têm relatado experiências impressionantes. Alguns afirmam que, ao meditar sobre a palavra e pronunciá-la em silêncio antes de realizar transações financeiras ou decisões importantes, sentiram uma energia diferente tomar conta do ambiente. Outros dizem que, após repetirem Efata com fé durante 7 dias, negócios estagnados começaram a prosperar, portas se abriram e situações improváveis se resolveram com facilidade. Mas, dentro da sabedoria mística e oculta judaica, há um alerta. A oração não deve ser usada apenas para pedir dinheiro, e sim para liberar a energia da abundância espiritual, que, naturalmente, se manifesta também em prosperidade material. O dinheiro é apenas uma das formas pelas quais a energia divina flui. Quando o canal se abre, o equilíbrio se restaura. E se você deseja compreender de onde vem esse poder de prosperidade, o mesmo que fez do povo judeu o mais próspero da terra, eu deixei um vídeo fixado no primeiro comentário. Nele são revelados segredos guardados por milênios, explicando como qualquer pessoa, mesmo não sendo judia, pode aplicar esses princípios e transformar sua vida financeira e espiritual. Agora, siga comigo, porque nas próximas partes você vai entender como aplicar Efata da forma correta. E por que essa oração age como uma chave capaz de destravar o fluxo divino da riqueza. O som Efata não é apenas uma palavra, é uma frequência espiritual, uma vibração divina que desperta realidades adormecidas dentro e fora de nós. Quando Jesus pronunciou Efata, Marcos 7:34, ele não apenas abriu os ouvidos físicos de um homem, mas liberou o fluxo de energia espiritual que estava bloqueado. O termo vem do aramaico e significa literalmente abre-te, um comando direto à matéria, à alma e ao destino. Os judeus místicos entendiam que palavras criam mundos. Essa ideia vem de Gênesis, onde Deus disse e tudo se fez. Portanto, Efata é mais do que uma expressão milagrosa, é uma chave de ativação. Ela atua sobre aquilo que está fechado dentro do ser humano, a percepção espiritual, a intuição, a fé adormecida, e também sobre o que está bloqueado no mundo exterior, como caminhos, relacionamentos e prosperidade. Efata é o decreto da libertação interior. Quando pronunciado com fé e consciência, esse som ressoa no campo energético, vibrando entre o céu e a terra. Os rabinos antigos acreditavam que a palavra falada com pureza e intenção podia reordenar o universo ao redor daquele que a proferia. Assim, quando Jesus diz Efata, ele manifesta o poder criador do próprio Deus, o Logos em ação. Sabedoria judaica ensina que existem 7 níveis de bloqueio na alma humana. O bloqueio da mente, pensamentos negativos. O bloqueio do coração, mágoas e culpas. O bloqueio da visão, falta de propósito. Bloqueio da voz, medo de se expressar. O bloqueio das mãos, falta de ação. O bloqueio dos pés, imobilidade espiritual. O bloqueio da fé, desconexão com o divino. E o Efata é a frequência que atravessa todos esses véus, abrindo cada portal um por um, até que a luz do Criador volte a fluir plenamente. Por isso, os mestres da Cabalá afirmavam que o verdadeiro milagre não é o que acontece fora, mas dentro. Quando os ouvidos da alma se abrem, você começa a ouvir a voz de Deus em cada detalhe da vida, na natureza, nas coincidências, nos encontros, nas provações e até nos silêncios. Para compreender o poder de Efata, precisamos mergulhar além do texto literal e olhar com os olhos da Cabalá, que é a sabedoria mística e oculta judaica. Segundo essa tradição, nenhuma palavra é por acaso. Cada som carrega energia divina e propósito espiritual. Quando Jesus disse Efata,
Ele estava acessando um dos códigos vibracionais mais antigos do universo, o som da abertura dos portais da alma. Na visão cabalística, o universo foi criado a partir de 10 emanações espirituais, conhecidas como as Sefirot, que são os canais pelos quais a luz divina se manifesta na realidade física. Essas 10 forças equilibram o mundo, e também o ser humano. Ao pronunciar Éfata, Jesus não apenas curava o homem surdo e mudo, ele estava reordenando as emanações espirituais dentro dele, reconectando o corpo físico com o fluxo divino da Sefirot. Era como se ele dissesse que o canal da sabedoria volte a fluir, que a compreensão desperte, que o coração volte a sentir e que a alma volte a ouvir a voz de Deus. De acordo com os rabinos, o bloqueio dos ouvidos representa a incapacidade de receber instrução espiritual. Quando o ser humano está desconectado da voz divina, ele perde a direção, o propósito e o senso de abundância. Por isso Jesus não apenas curou, ele restaurou o canal da revelação. Os estudiosos da Kabbalah ensinam que o nome Éfata vibra na mesma frequência de uma das combinações secretas do tetragrama, o nome inefável de Deus, YHWH. Essa vibração é uma chave sonora de reconexão, e quando pronunciada com fé, ela pode romper barreiras energéticas que impedem a manifestação de bênçãos na vida material. É por isso que, em várias escolas místicas judaicas, certas palavras sagradas não são traduzidas, porque o poder não está no significado, mas na vibração sonora que conecta o homem ao divino. Éfata é uma dessas palavras. Ela representa o despertar da consciência e da prosperidade, pois, segundo a Kabbalah, quando a pessoa desperta espiritualmente, a abundância material começa a segui-la naturalmente, não como um fim, mas como consequência de estar alinhada com a energia do Criador. Por isso, muitos mestres dizem: a oração de Éfata não apenas abre os ouvidos, mas abre os caminhos. Ela é o código de quem está pronto para receber, ouvir e fluir com a vontade divina. Poucos sabem, mas dentro das tradições mais antigas do judaísmo, há uma conexão direta entre a abertura espiritual e a manifestação material. A Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que tudo que existe no mundo físico é apenas o reflexo de algo que acontece primeiro no mundo espiritual. Ou seja, nada chega às suas mãos antes de ter sido liberado nos céus. E o grande segredo está em aprender como abrir esses portais espirituais, para que a abundância possa fluir naturalmente até você. Quando Jesus pronunciou Éfata, ele não apenas abriu os ouvidos de um homem, ele revelou um código de libertação energética, capaz de romper as travas invisíveis que impedem o fluxo da prosperidade divina. Éfata significa abre-te, mas na linguagem espiritual significa também desbloqueia os canais da bênção. Na Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, acredita-se que existem 7 portais de abundância na alma humana. 7 caminhos pelos quais a energia divina pode se manifestar na vida de alguém. Esses portais estão ligados a aspectos como sabedoria, amor, ação, fé, propósito, comunicação e generosidade. Mas quando o ser humano se fecha espiritualmente, por medo, ressentimento ou falta de fé, esses portais se tornam como portas trancadas por dentro. E o que a palavra Éfata faz é justamente girar a chave. Ela ativa dentro do espírito o movimento de abertura. É como se a alma dissesse: estou pronto para ouvir, pronto para receber, pronto para fluir com o Criador. Muitos sábios dizem que a prosperidade não é conquistada, é permitida. Ela sempre esteve ali, como um rio de luz correndo ao redor da vida, mas a maioria das pessoas ergueu muralhas de medo e dúvida ao redor de si mesmas. O Éfata é a palavra que derruba essas muralhas. Segundo antigas tradições judaicas, quando alguém pronuncia essa palavra com fé, algo dentro se realinha. Os pensamentos se tornam mais claros, o coração mais calmo, e as oportunidades começam a surgir de formas inesperadas. É como se o universo, que antes estava em silêncio, começasse a responder novamente. E isso acontece porque o Éfata vibra no campo do ouvir espiritual. E, na visão cabalística, o que ouvimos determina o que atraímos. Se ouvimos medo, atraímos escassez. Se ouvimos fé, atraímos abundância. Essa é a essência do mistério.
Quando os ouvidos da alma se abrem, a prosperidade encontra o caminho de volta até você. É por isso que muitos mestres judeus dizem que quem aprende a ouvir o divino jamais viverá na falta, porque a voz de Deus sempre conduz ao caminho da provisão. Toda palavra tem um som, e todo som tem uma frequência energética. A Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que o universo foi criado através de sons e letras sagradas, vibrações que moldaram a matéria, que deram forma ao invisível. Quando Jesus disse Éfata, ele não pronunciou apenas uma palavra comum, ele liberou uma vibração, um código sonoro de alta frequência espiritual, capaz de reorganizar as energias ao redor. É por isso que aquele homem surdo pôde ouvir, porque o bloqueio não era apenas físico, era também energético. E quando essa frequência foi emitida, as travas internas se romperam. Essa mesma energia, segundo os ensinamentos antigos, atua também sobre a área financeira e material da vida. Afinal, o dinheiro é uma forma de energia e tudo o que bloqueia o fluxo espiritual, medo, culpa, crenças negativas, bloqueia também o fluxo da prosperidade. Quando você fala Éfata com fé, você está dizendo: abre-se o caminho da minha abundância. Abrem-se os portais da minha prosperidade. Abrem-se os canais de bênção que estavam trancados. E ao pronunciar isso, algo sutil acontece. A sua vibração muda. E quando a vibração muda, o campo ao redor começa a se alinhar. A Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, explica que as palavras espiritualmente poderosas criam ondas de luz que se propagam pelo universo, alcançando dimensões onde os desejos são moldados antes de se tornarem realidade. É como se o Éfata fosse um comando para o universo. Remova os bloqueios e permita que a abundância se manifeste agora. Pense, quantas vezes você já trabalhou, se esforçou, orou, mas sentiu como se algo invisível te impedisse de prosperar, como se existisse uma porta entre você e a riqueza, e por mais que você empurrasse, ela não se movesse. O Éfata é a chave espiritual dessa porta. Muitos mestres antigos afirmam que essa palavra, quando dita com o coração sincero e em estado de fé, altera o campo magnético pessoal. Isso significa que ela muda o tipo de energia que você emite e, portanto, o tipo de energia que você atrai. Pessoas começam a aparecer, oportunidades se manifestam, ideias surgem do nada. Nada é coincidência. É resposta vibracional. Na espiritualidade judaica, há um princípio que diz: a bênção só habita onde há espaço para ela. O Éfata cria esse espaço, tanto interior quanto exterior. Ele limpa as energias densas, desfaz os nós emocionais e libera o fluxo da abundância. É como se o universo finalmente pudesse respirar ao seu redor. E é por isso que aqueles que compreendem esse segredo veem milagres financeiros acontecerem sem explicação lógica, porque aprenderam a atuar na frequência do Criador e não na frequência do medo. Para os antigos sábios judeus, riqueza nunca foi apenas dinheiro, mas sim energia em movimento, uma expressão da bênção de Deus fluindo livremente pela vida de uma pessoa. E segundo a Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, esse fluxo só se manifesta quando há abertura espiritual. É por isso que o Éfata, que significa abre-te, é considerado um comando cósmico de prosperidade. Quando você diz Éfata com intenção e consciência, não está apenas pedindo que algo se abra. Você está ativando um código divino que rompe bloqueios mentais e energéticos que impedem o fluxo do dinheiro, das oportunidades e da abundância. Veja o que acontece espiritualmente. Cada vez que uma pessoa entra em desespero financeiro, ela cria nós energéticos, pensamentos de escassez, medo e indignidade que se acumulam como muralhas invisíveis. O Éfata atua exatamente nessas muralhas. É como se o som sagrado vibrasse e dissesse: desfaçam-se os bloqueios, e que a luz volte a fluir. Nos textos antigos, há relatos de rabinos que usavam esse princípio de abertura não apenas para curas físicas, mas para liberar bênçãos materiais sobre comunidades inteiras. Certa vez, conta-se que uma vila passava por uma grande seca e fome. O rabino se isolou para orar. Pronunciou o Éfata em direção ao céu e choveu. O povo dizia: a palavra abriu o céu. E de fato, simbolicamente, é isso que ela faz.
Abre os céus da provisão. Agora pense, e se o mesmo princípio pudesse abrir o céu financeiro da sua vida? Se suas fontes de renda começassem a fluir naturalmente, se o dinheiro voltasse a circular com leveza, a verdade é que pode. Mas, como ensinam os sábios da sabedoria mística e oculta judaica, a prosperidade é consequência de alinhamento, não de esforço apenas. Quando você se alinha espiritualmente, o esforço se torna multiplicador, não exaustivo. E é nesse ponto que o éfata se torna mais que uma oração. Ele se torna uma frequência de sintonização com a abundância divina. Cada vez que você o repete com fé, você reforça uma verdade profunda. Nada está fechado para mim, porque Deus é a minha fonte. Esse reconhecimento abre portas invisíveis, aquelas que o esforço humano jamais conseguiria empurrar. É o tipo de abertura que vem quando o universo conspira a seu favor, porque você aprendeu o segredo dos antigos. A abundância não é conquistada, é liberada. Em resumo, o éfata desbloqueia o canal pelo qual o Criador derrama sua provisão. E quem entende isso, percebe que a riqueza verdadeira não é apenas o dinheiro que se ganha, mas a energia da bênção que passa por você, alimentando e abençoando outros também. Você já se perguntou por que certas palavras sagradas desapareceram dos rituais antigos? Por que algumas orações e ensinamentos foram guardados apenas entre os iniciados, os estudiosos mais profundos da Cabalá, que é a sabedoria mística e oculta judaica? A resposta está no poder. O verdadeiro poder espiritual não é dado ao acaso, ele é confiado. E segundo os antigos manuscritos, o éfata era uma dessas palavras reservadas. Ela não era usada em orações comuns, nem ensinada a qualquer pessoa. Era pronunciada apenas em momentos de extrema necessidade, quando algo precisava ser aberto. Um destino bloqueado, uma cura impossível, um caminho selado pela própria energia da pessoa. Os sábios sabiam que a palavra é uma ponte entre mundos, e quanto mais forte a palavra, mais responsabilidade ela exige de quem a pronuncia. Por isso o éfata ficou oculto, não por egoísmo, mas por proteção. Eles entendiam que se fosse usado de forma errada, o som da abertura poderia se transformar em desordem. Nos textos de sabedoria mística judaica, há menções sutis a isso. Os antigos rabinos acreditavam que cada som possui um guardião espiritual, uma força celeste que responde apenas à intenção pura. Quando alguém profere o éfata com egoísmo, o efeito se neutraliza. Mas quando o faz com fé e humildade, a energia responde imediatamente. Por isso, o éfata foi ensinado apenas aos discípulos preparados, aqueles que compreendiam o equilíbrio entre receber e doar, pedir e agradecer. Eles sabiam que toda bênção que entra sem gratidão vira peso, e toda abertura feita sem propósito atrai confusão. É interessante notar que, com o passar dos séculos, esse ensinamento foi se apagando das tradições populares, restando apenas fragmentos, citações, parábolas e a história do homem que voltou a ouvir após ouvir o Abrite. Mas nos bastidores da história, os estudiosos mantiveram viva a prática em silêncio, passando o segredo de geração em geração. E é justamente por isso que o éfata ressurge agora, em um tempo de tanto bloqueio emocional, espiritual e financeiro. Os antigos diriam: quando a humanidade se fecha para a luz, o Criador desperta o som da abertura. E esse é o tempo em que vivemos. Um tempo em que a palavra Abrite volta a ecoar como um chamado, não apenas para curar, mas para libertar o fluxo da prosperidade que o mundo esqueceu como acessar. O éfata está sendo lembrado porque há muitos corações trancados, muitos caminhos bloqueados e muita abundância aprisionada dentro de pessoas que ainda não compreenderam que a chave não está fora, está na vibração da alma. Agora que entendemos o poder espiritual do éfata, é hora de aprender como aplicá-lo de forma prática, sem depender de rituais complexos ou ambientes sagrados. A Cabalá, que é a sabedoria mística e oculta judaica, ensina que a verdadeira prática é simples, mas requer consciência, intenção e repetição. Escolha um momento do dia em que você esteja em silêncio, sem distrações. Pode ser de manhã, antes de começar suas atividades, ou à noite antes de dormir. O importante é que você esteja presente, consciente do seu corpo, mente e coração. Respire profundamente e acalme sua mente. Imagine que cada respiração limpa
bloqueios invisíveis e abre espaço para a energia fluir. Pronuncie o éfata com intenção, lentamente, efata. Sinta a vibração da palavra em seu corpo. Imagine cada sílaba abrindo portais invisíveis, desbloqueando caminhos fechados, tanto espirituais quanto materiais. Visualize a abertura. Veja em sua mente a energia da abundância fluindo, os caminhos se abrindo, as portas trancadas da sua vida se movendo. A visualização é essencial, porque conecta o som à sua percepção energética. Repita 3 vezes, com fé e concentração. Segundo a tradição, a repetição reforça a frequência e aumenta a resposta energética. Mas lembre-se, não é a quantidade de vezes que importa, e sim a intenção pura. Finalize com gratidão. A gratidão é o elemento que fecha o ciclo da manifestação. Sem ela, a energia permanece neutra. Diga algo como obrigado, Criador, por abrir meus caminhos e permitir que a abundância flua para mim e através de mim. Os estudiosos antigos afirmavam que quem pratica o éfata diariamente começa a perceber mudanças sutis, coração mais leve, o pensamento mais claro, a intuição mais aguçada e lentamente. O fluxo de abundância material se manifesta. Dica avançada. Você pode integrar o éfata às suas orações, aos seus momentos de meditação, ou até mesmo quando estiver enfrentando um desafio específico. O importante é manter a intenção pura. Não pedir por riqueza egoísta, mas permitir que a prosperidade venha de forma alinhada com o propósito divino. Assim, você não apenas ativa o poder da palavra, mas também aprende a co-criar com o universo, alinhando a sua energia pessoal à energia da abundância divina. O poder do éfata não é apenas teórico. Ao longo dos séculos, sábios da sabedoria mística e oculta judaica relataram histórias de pessoas comuns que, ao praticar essa palavra sagrada com fé, experimentaram mudanças profundas, tanto espirituais quanto materiais. Um exemplo que encontramos em manuscritos antigos é o de Rafael, um comerciante de Jerusalém. Ele enfrentava graves dificuldades financeiras e estava à beira da falência. Desesperado, buscou orientação de um rabino e aprendeu o segredo do éfata. Com disciplina, ele repetia a palavra diariamente, visualizando seus negócios prosperando e mantendo um coração agradecido. Após algumas semanas, novas oportunidades começaram a surgir. Clientes que antes haviam se afastado voltaram, e parcerias inesperadas se materializaram. Rafael dizia: "Não é apenas o dinheiro que mudou, mas minha percepção da vida. Tudo se alinhou de forma surpreendente." Outro relato vem de Leah, uma mulher que buscava clareza espiritual e abundância para sua família. Ela começou a pronunciar o éfata todas as manhãs, junto com um pequeno momento de meditação e gratidão. Em poucos meses, portas se abriram que ela jamais imaginaria. Uma oportunidade de trabalho que triplicou sua renda e a reconciliação de relacionamentos familiares tensos. Leah afirmava que a mudança não veio do esforço físico, mas do desbloqueio da energia interior. E não são casos isolados. Diversos relatos, tanto históricos quanto contemporâneos, mostram que aqueles que se conectam com a vibração do éfata experienciam aumento da clareza mental tomada, de decisões mais assertivas, redução de bloqueios financeiros. Conexão mais profunda com oportunidades que antes passavam despercebidas. A essência desses relatos é clara. O éfata atua como catalisador da abundância, mas a transformação depende da fé, da intenção e da prática consistente. Essas histórias reforçam algo fundamental. A prosperidade começa dentro de você, e a palavra sagrada apenas destranca o que já estava destinado a fluir. E é exatamente por isso que, na próxima parte, entregaremos o momento mais aguardado, a oração completa do éfata, que você poderá repetir e aplicar para atrair riqueza, abundância e oportunidades na sua vida de forma consciente. Chegamos ao momento mais aguardado deste vídeo, a entrega da oração secreta do éfata, transmitida pelos sábios da Kabbalah, que é a sabedoria mística e oculta judaica, há mais de 2000 anos. Esta oração não é apenas palavras, é uma vibração que desbloqueia canais de prosperidade, energia e abundância. Antes de recitá-la, lembre-se, pronuncie com fé, atenção plena e gratidão, pois a força da palavra está diretamente ligada à intenção do coração. Oração.
Éfata. Éfata. Abre meus caminhos, desbloqueia minha vida. Permite que a abundância flua para mim e através de mim. Abre os portais da riqueza, da prosperidade e das oportunidades. Abre minha mente para ver caminhos que antes estavam ocultos. Abre meu coração para receber e compartilhar bênçãos. Abre-me para a luz da provisão divina que circula no universo. Éfata. Abre-me agora. Como usar? Pronuncie a oração 3 vezes ao dia, em momentos de silêncio e concentração. Visualize a energia fluindo para você, abrindo portas invisíveis. Mantenha o sentimento de gratidão em cada palavra, pois a gratidão amplifica o efeito. Repita sempre que sentir bloqueio, dificuldade financeira ou estagnação. Para reforçar o poder, você pode repetir a oração de diferentes formas. Mentalmente durante meditação. Em voz alta antes de começar atividades importantes. Com intenção de abençoar sua casa, seu trabalho e suas finanças. A prática consistente alinha sua energia à frequência da abundância e ativa a manifestação de bênçãos em sua vida de forma surpreendente. Se você deseja descobrir outros segredos milenares dos sábios judeus para atrair riqueza e abundância, não deixe de assistir ao vídeo que deixei fixado no primeiro comentário. Lá você encontrará ensinamentos que foram guardados por séculos e que podem transformar sua vida financeira de forma prática e poderosa. Repita a oração, pratique com fé e abra-se para receber as bênçãos que estão reservadas para você.